Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que irão assistir e acompanhar mais este Evangelho do nosso lar Francisco de Assis. Sempre para iniciarmos este momento, vamos respirar fundo, elevar nosso pensamento a Deus, Pai de bondade e amor, e agradecermos as oportunidades da vida, agradecermos o dom da existência que nos é concedido, agradecer por cada momento de dificuldade que enfrentamos, pois nos auxilia no nosso crescimento, no nosso aprimoramento moral. Que o Mestre Jesus possa iluminar cada vez mais o nosso lar, os irmãos que lá estão, possa iluminar a cada um, encarnado, desencarnado, que neste momento encontra-se em leitos de dor. Mestre Jesus, te pedimos a proteção e o amparo para fazermos mais um momento deste Evangelho. Que assim seja. E assim vamos dando continuidade no capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, os itens 11 e 12, que trata sobre o egoísmo. E assim inicia. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Então, o egoísmo é um mal que não nos permite avançar, progredir como espíritos, progredir moralmente. Então ainda é inato em nós, ainda está em nós essa chaga da humanidade que a gente precisa extirpar. E aí ele continua que ao espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Então, como já está em nós a gente julgar o outro, a gente ver o defeito do outro e a gente não vê o nosso próprio defeito. Como é necessário a gente fazer a nossa reforma íntima, iniciar por tentar retirar esse mal que ainda há em nós, que é de sermos egoístas em muitos momentos. E que para isso a gente precisa o quê? Se conhecer, para a gente conhecer os nossos defeitos. Porque muitas vezes é fácil a gente apontar o defeito do outro, mas difícil a gente apontar os nossos defeitos. E não para a gente ficar se martirizando dos defeitos que a gente consiga observar que existem em nós, mas que a gente possa fazer para melhorar isso aí, que a gente possa avançar. E aí ele fala que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Dentro do Evangelho há que na terra existe, ou ninguém deveria passar fome. Mas muitas pessoas passam. E será que isso não seria devido ao nosso egoísmo? Será que não é daquilo que a gente quer sempre para nós, sempre algo mais? Se a gente pensar, e aí às vezes a gente quer colocar a culpa nos dirigentes, nos presidentes, mas e nós? Se a gente abrir nosso guarda-roupa, quantas roupas a gente tem? E que talvez a gente nem use? Será que isso não seria uma forma, ou não seria egoísmo nosso, de não compartilhar com os outros?
E aí ele diz ainda mais, dando essa continuidade, que é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo da felicidade dos homens. Então esse egoísmo é contrário ao que Jesus nos ensina, a auxiliar o outro, a gente contribuir com o avanço do outro e a gente pensar só em nós. Pensar só naquilo que eu quero ter e não que eu posso doar. Mas a gente avança quando a gente consegue se doar. E aí Jesus deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando primeiro o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo que me importa, pensando dessa forma só nele e não no outro, que era o Cristo. E aí é esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão, e que cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir os caminhos dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Então a gente deve expulsar esse mal da terra. A gente deve tentar retirar de nós esse egoísmo. E isso a gente vai alcançando a cada dia. E aí às vezes a gente diz, né? Como é que a gente vai extirpar ou como é que a gente vai deixar de ser egoísta? Mas se a gente às vezes não começa a dar o primeiro passo, até dentro da primeira escola que a gente tem aqui na Terra, que é a nossa família, isso vai se distanciando cada vez mais. E nós vamos ficando paralisados, sem conseguir avançar. Então a gente precisa trabalhar e acreditar que a gente possa eliminar esse defeito de nós. Porque a doutrina ela vem trazer esse reconforto de que um dia todos nós alcançaremos essa evolução moral. Então um dia o egoísmo não existirá mais em nós. Então se esse dia vai chegar de uma forma ou de outra e o tempo é cada um que vai dizer, por que não iniciarmos agora nas pequenas coisas? Por que a gente não começa a fazer a caridade dentro de casa para que a gente consiga tentar aos poucos extirpar esse egoísmo de dentro de nós? E aí o item 12, eu vou pular aqui, e ele fala o seguinte: começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos e indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. Quantas vezes a gente quer julgar o outro? Ou quantas vezes a gente concede algo ao outro e aí o outro não agradece e a gente fica chateado? Então, que esse julgamento caiba a Deus e não a nós. Não temos esse poder de julgar o próximo, até porque estamos na mesma condição, no mesmo mundo de provas e expiações. E às vezes a gente quer julgar o outro por acreditarmos que estamos à frente, mas fazendo a mesma coisa ou pior do que aquele que está recebendo, que não agradeceu. E aí ele diz, se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceríamos se a gente praticasse essa verdadeira caridade, que é e que deve ser um sinônimo de amor.
que deve ser o sinônimo de amor ao próximo. Que deve ser a gente não pensar só na gente. É a gente praticar essa caridade diariamente. E aí ele finaliza dizendo que o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Então, enquanto a gente não começar a trabalhar isso em nós, a gente vai se distanciando. E aí vai vencendo, com muitas aspas, aquele que é mais esperto. Vai se tornando mais rico aquele que é mais esperto. Mas do que vale a riqueza material? Quando desencarnarmos, levaremos algo dessa nossa riqueza material para o plano espiritual? O que realmente a gente leva daqui? E aí muitas vezes a gente reflete e pensa, se eu tivesse o último dia eu ia fazer isso, eu ia ajudar, ou eu ia sair com a minha família. Mas a gente deve viver todo momento como se fosse o último. E a gente deve viver o agora, o presente, tentando modificar-nos para que a gente possa avançar. E a gente deve aprender isso através da caridade, tentando colocar em prática a caridade dentro de casa e também fora, com aqueles nossos mais próximos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de nós. Que assim seja.